Bom, boa tarde a todos. Como eu disse já ontem no programa de TV, né, nós já temos contratado o Rafael, já faz quase um mês que nós estamos trabalhando em cima disso, aí, uns 20 dias mais ou menos, né? Então, quando a gente viu que nós não teríamos mais chance mesmo de chegar, continuar na Série B, né? Pelos resultados que o Operário vinha apresentando, né? Em quase 11 jogos, nenhuma vitória. Uma vitória em 3 jogos não ia fazer, não ia fazer essa diferença, não. Então, a gente já vem trabalhando há bastante tempo, em sigilo e total. Tínhamos alguns nomes e um dos primeiros da lista era o Rafael. E ele acabou acertando com o Júnior, sentaram e conversaram e aceitou nosso projeto, então, para a Série C do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil. Então, já estamos trabalhando atrás de atletas, jogadores. Tem alguns jogadores que já estão apalavreados, contratados, né? No momento certo, a gente vai fazer a divulgação. Então, apresentar o Rafael para vocês já devem conhecer ele já, né? Trabalhou no Atlético, subiu com a Tombense no ano passado. Então, dos nomes que nós tínhamos, eram um dos principais nomes que nós queríamos e acabou dando certo. Então, quero desejar a ele boas-vindas, ele seja bem-vindo no Operário, sabe do que ele tem que fazer, sabe da torcida que é aqui em Ponta Grossa. A imprensa é crítica, pega no pé, já vou avisar desde já, para ele saber bem como que é a situação. Então, mas ele está preparado, eu acho que ele vem para fazer um bom trabalho e que Deus nos abençoe para que o ano que vem seja um bom ano para o Operário. Agradecer, boa tarde a todos. Boa tarde. Feliz de estar de volta para o Paraná, um estado que fui muito feliz aqui no período quase 3 anos no Atlético, então muito feliz de estar de volta, muito feliz de estar nessa casa aqui, né, olhando para frente, olhando para um 2023, aí, uma temporada de 2023 de muito sucesso. Valorizar muito todo o trabalho que é feito aqui no clube, pelo presidente, pelo Júnior, por todos. Não são derrotas que nos definem, né? São sempre o trabalho que é realizado. Então, um clube muito sério, um clube de muito crescimento, de uma história de muito trabalho, de uma história de sucesso. E eu estou muito feliz de estar podendo vestir essa camisa. Vou honrar muito, né, com muito trabalho, como fiz em todos os outros lugares que passei. Sei o caminho, né? Sei aquilo que vai precisar ser feito nesse período e nesse ano, que é um processo de reformulação, né? De montagem total, de reorganização. A imprensa é crítica, mas a imprensa tem que também ter consciência de que as coisas não acontecem do dia para a noite. Vou estar aberto para a gente poder conversar com lealdade, com transparência, né, olho no olho, para que seja bom para o Operário, né, para que o nosso torcedor também possa estar bem informado para o que acontece no nosso dia a dia e que a gente possa caminhar na mesma direção. Isso que eu acredito que é o mais importante na união de forças. Aí eu acredito que a gente pode superar adversidades, porque com certeza nunca é fácil, né? Então nós temos um ano de reconstrução e a reconstrução demanda tempo e demanda muito esforço. Então eu estou vindo consciente dessa missão e ao mesmo tempo sonhando com coisas grandes e sabendo que a gente vai estar bem preparado para realizar o trabalho e, se Deus quiser, cumprir os objetivos do Operário no ano. Boa tarde, Rafael. Eu me chamo Leandro, eu sou repórter setorista da Rádio Clube Ponta Grossense. Rafael, você vem para uma temporada que vai ser uma temporada diferente do que o torcedor do Operário tinha se acostumado nos últimos anos. O Operário vinha de algumas temporadas na Série B e agora com esse descenso. Queria que você falasse para a gente como o Rafael gosta de trabalhar, questão assim de estilo de jogo, qual é o estilo de jogo que você gosta mais, e ainda, como trazer novamente o torcedor do Operário Ferroviário para o lado do Operário mais uma vez. Vou começar pela segunda. Eu acredito que à medida que você mostra seriedade, né, mostra competência também, mostra o quanto você respeita e você veste a camisa no sentido de amar realmente aquilo que
que está sendo feito, o projeto, como o presidente falou, né, da gente realmente, não só os resultados desportivos, mas tudo aquilo que a gente vai conseguir cooperar para o clube continuar em desenvolvimento. Eu acredito que essa é a melhor forma de trazer não só o torcedor, mas vocês para o entendimento e para próximo, né, demonstrando trabalho, demonstrando seriedade e demonstrando sempre muito respeito, né. Em relação à equipe, a forma de jogar, eu gosto de equipes intensas, minhas equipes são equipes intensas, são equipes agressivas, são equipes que preconizam jogar com a bola no chão, de impor o jogo. Eu acredito que pensando no que está se desenhando para a Série C, o Operário, pelo histórico recente, vai ser uma das principais equipes da competição. Então a gente quer se portar como tal, como protagonista. Eu venho de históricos de trabalhar em clubes grandes e trabalhar em clubes menores, e em todos os lugares eu tenho a minha convicção de jogo, que ela vem sempre se desenvolvendo, melhorando e sendo ajustada de acordo com os jogadores, de acordo com a cultura do lugar, então de acordo com tudo aquilo que a gente pode criar, né? Não ser algo fechado, mas pode esperar uma equipe que marca pressão, que vai buscar ter a bola no chão e que possa ser eficiente, o mais importante de tudo, né? A gente pode recolher diversos dados estatísticos e o mais importante é a gente conseguir fazer gols e tomar poucos gols. Essa é a lógica do jogo. Boa tarde ao Júnior e ao Álvaro mais uma vez. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. Sucesso aí na tua empreitada. Meu nome é Giovanni Guimarães, comando futebol na Rádio Clube. Eu gostaria de saber de você qual é o teu sistema de jogo preferido, né? Se é um jogo apoiado, se é um jogo de transição rápida pelos lados, ou você varia de acordo, qual o perfil de jogador que você tem visto para trazê-los para o Operário, para colocar o time à tua feição, por favor? Em relação a sistemas, plataformas ou ideias de jogo, como eu falei, para ser bem, não entrar muito em conceito, em detalhes técnicos, mas eu procuro sim um jogo de progressão apoiada, né, com conceitos de jogo posicional, e que busca impor e principalmente ter uma marcação alta no campo, né? Transições defensivas, né, pressão pós-perda sempre agressiva. Então, um time que tenha a perna rápida, né, que consiga ter jogadores que vão pressionar alto, conseguir correr para trás em velocidade também, ter goleiros que tenham um bom pé para conseguir jogar, zagueiros que tenham boa construção, que sejam rápidos também. Obviamente que nem todos dentro do mesmo perfil, né, não são robôs, cada um com suas potencialidades e suas fraquezas, mas dentro dessas características, o mais importante que a gente tem traçado como perfil são jogadores realmente operários mesmo, jogadores que queiram vestir a camisa, que tenham fome, né? É muito importante a gente ter, desde o nosso dia 1 de trabalho, a gente está com o nosso foco bem definido, né? Então a gente construir o ano todo sabendo que nós vamos buscar o acesso para a Série B, né? Então fazer um grande campeonato brasileiro. Então tudo que antecede ao campeonato brasileiro, eu já queria deixar vocês bem conscientes disso. A gente tem objetivos no Campeonato Paranaense, mas a gente quer preparar a equipe para o objetivo mais importante, né, que é o Campeonato Brasileiro. Esse ano fez um bom Paranaense, não fez um bom Brasileiro. Se eu perguntar para vocês vão dizer que preferiam o contrário, né? Então, é essa lógica que a gente quer seguir, de conseguir dar passo a passo na equipe, preparar para que a gente possa chegar bem no Campeonato Brasileiro. Se a gente for competente para, nesse curto espaço de tempo, conseguir fazer um Paranaense que nos dê resultado, ótimo. Tá? Então a gente está procurando jogadores com um perfil assim, né? Uma mescla de jovens com jogadores experientes, uma mescla de jogadores que já tenham ou na sua formação de categoria de base ou que já tenham trabalhado comigo, que já possam ganhar tempo em relação aos conceitos de jogo, ao modelo de jogo, às estruturas que a gente possa trabalhar, aquilo que a gente vai pedir como determinadas funções. Então tudo que a gente puder ganhar tempo. E principalmente o perfil de jogador que queira trabalhar a sério, que tenha foco para ter conquista, que entenda que é um clube que passou por uma situação que talvez não merecia e que quer usar essa oportunidade para que a gente possa colocar o Operário no cenário que ele estava, numa situação ainda melhor e que tenha benefício em cima disso também, né? Então, eu prometo para vocês um dia a dia muito intenso nosso. Obrigado.
Boa tarde, Rafael, Álvaro e Júnior também. Eu sou a Nel Pires, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Rafael, eu consegui acompanhar o teu trabalho no Novo Horizontino e a imprensa de lá até pegava um pouco no teu pé por conta dessa agressividade, essa ofensividade que você sempre costuma ter nos seus jogos. Aqui, pensando no Operário, tem algum nome do elenco que ficou que te agrada para a próxima temporada? Mel, né? Isso. Mel, prazer. Eu não vou te responder, eu acho delicado, né, presidente, a gente falar sobre nomes nesse momento. Ainda é um fim de temporada, então um trabalho que está se encerrando para que a gente possa olhar para frente. Meu convite é esse, né? A gente conseguir olhar para frente. Esse jogo até é importante para a gente analisar talvez alguns jogadores que possam vir a ser utilizados para, se a gente precisar tirar alguma dúvida. É sempre uma parceria feita sempre por dois lados, então independente daquilo que a gente vai procurar, tem o outro lado para ver se também há o desejo da outra parte. Mas a gente tem analisado não só o mercado, mas os jogadores daqui também são jogadores que dispensam análise, são jogadores conhecidos do futebol brasileiro e que nós estamos estudando qual que é o melhor caminho dentro daquilo que eu vejo para o modelo de jogo, dentro daquilo que já foi passado, já foi produzido em relação à temporada, porque obviamente sempre tem coisas proveitosas, então a gente está caminhando para isso devagar, respeitando ainda um término de temporada, mas sem perder tempo para olhar para frente. Em relação ao Novo Horizontino, o Novo Horizontino tem 10 vitórias no ano, desde o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Comigo tem 5 vitórias. Né? Então eu acredito que a gente conseguiu dar resultado. Nem todos entendem. Talvez aqui no começo vocês também vão me questionar. Você está marcando muito alto, você está correndo muitos riscos. Só que se der tempo eu tenho convicção do resultado que vai dar. Né? Em 2019, para os que acompanharam, no Atlético também foi assim. Então a gente não classificou no primeiro turno e no segundo turno a gente conseguiu fazer uma campanha avassaladora com uma equipe sub-23. Então eu confio muito no processo, né? Eu confio muito no método e faz parte a gente não entender em alguns momentos e faz parte a gente passar a informação que fique clara, mas dentro daquilo que eu acredito ser a melhor forma para se obter resultado. Boa tarde, Júnior. Álvaro Moraes, seja bem-vindo a Ponta Grossa, ao Operário. Me chamo Dudu Guimarães, Rádio Lagoa Dourada. Eu tenho 2 questionamentos rápidos para você. Ontem o Álvaro deu uma entrevista, né, falando do projeto para 2023, né, falando que você vai ser o técnico da temporada toda. Quero saber o quanto isso te tranquiliza, porque a gente sabe que o futebol é resultado e do dia para a noite o treinador é o que mais sofre. O quanto isso te tranquiliza e o quanto foi importante para você ter passado pelo Cruzeiro e ter trabalhado com o Pesolano, que é o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Por gentileza, Moraes. Legal. Boa pergunta. Eu nem sei, você falou a palavra tranquilo, o meu dicionário, essa palavra ela não tem. Mas eu tinha outras situações que eu poderia optar. E uma das coisas que eu optei foi justamente por causa desses 2 homens que estão aqui, que ao longo do tempo se provaram ser homens de palavra, né? Mais do que homens de contrato. Então, eu tenho que dar resultado, né? E o que eu quero muito? Que a gente chegue num nível de discussão no futebol brasileiro, que isso já não é uma crítica à pergunta, tá? Mas o treinador, ele faz parte de um processo que ele é multifatorial e ele é transdisciplinar. Então, todos precisam se sentir responsáveis por ele, né? Então, se há sucesso, a vitória é de todos, e se há derrota também, né? Então, analisar a função do treinador e o papel do treinador enquanto processos, o quanto o processo que o treinador, a metodologia de trabalho, as ideias de jogo, as escolhas, ele tem realmente uma interferência direta para que o resultado esteja sendo ruim. A partir desse momento que a gente conseguir analisar o futebol de uma forma sistêmica, nós vamos tomar decisões melhores, né? Então, por exemplo, essa em relação ao Novo Horizontino mesmo, ela não faz sentido em relação aos resultados que estavam sendo produzidos. Então, o treinador ele precisa ser analisado como uma pessoa com um peso de decisão muito grande,
e que faz parte de uma cadeia de pessoas, de profissionais que constroem o resultado. A torcida, por exemplo, tem um papel fundamental para os jogos dentro de casa, né? Então, a imprensa, na forma de se criar uma pressão desnecessária e mexer com o estado anímico do clube, da cidade, de uma forma geral, né? Então, eu acredito que não é tranquilidade, mas eu vim apostando nisso. Eu vim apostando de que é um lugar que eu vou conseguir construir. Eu sou um construtor, então à medida que eu tenho tempo, eu dou resultado. Então eu vim com a expectativa de que, óbvio que eu quero ser campeão estadual. Vai ser possível ou não, vai depender da nossa competência. Mas eu sei que o nosso foco mais importante é no Campeonato Brasileiro. A gente quer passar fases na Copa do Brasil, onde que nós vamos jogar e etc. Então tudo isso a gente já está pensando muito. Estamos muito alinhados àquilo que são os objetivos, mas mais do que isso, aquilo que nós vamos conseguir construir em relação aos processos. E em relação ao Cruzeiro, todas as passagens de clubes, todos os profissionais, independente da função, então, no Cruzeiro foi o único lugar que eu fui auxiliar. Mas todos os outros lugares, então, por exemplo, no Atlético eu trabalhei no Aspirantes, então eu tive a oportunidade de estar perto do Thiago, depois do Autuori, e do Tadashi, e do Felipe da Fisiologia, do Felipe Rabelo também da Fisiologia, do Porto, de outros profissionais tanto. É uma troca muito grande que você acaba tendo. Agora mesmo eu sentei com o Forner ali, com o Júnior, a gente parou 15 minutos para conversar ali, foi uma troca imensa de informação e de enriquecimento, né? Então isso que a gente ganha muito. Então no Cruzeiro houve isso, né? Com a cultura ali, com os uruguaios, né? Uma comissão muito fechada, muito alinhada, um clube que é gigante, né? Que transpirava o acesso, o título e etc. E se planejou para isso. O campeonato estadual foi um campeonato de planejamento para a Série B, né? Então tem muita coisa que a gente pode utilizar e foi também uma forma de eu ver que realmente a minha forma de pensar futebol tá muito coerente com aquilo que ele, que já vinha trabalhando na Liga Mexicana de primeira divisão, já tinha experiência em outros mercados e as discussões que a gente tinha ali. Então foi sim um período muito rico como outros, mas nessa especificidade da função que eu acabei absorvendo bastante coisa boa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Álvaro, Júnior. Rafael, a gente no futebol se costuma dizer, quando você troca um trabalho, né, troca um técnico por outro, de que algumas coisas boas dá para tirar, nem tudo é terra arrasada, sempre tem esse discurso. Mas no momento do Operário, praticamente é o momento de terra arrasada, né? O time rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 2 semanas, 12 jogadores dispensados e outros devem sair por conta de final de contrato, ajuste. Eu queria que você falasse da tua parte, Rafael, quais são as vantagens e desvantagens de iniciar praticamente um trabalho do zero, né? Você vai ter a oportunidade, junto com a diretoria, de montar praticamente um novo elenco para o Operário, vai ter as peças do elenco atual, jogadores da base também, mas montar praticamente um elenco do zero, iniciar um trabalho praticamente do zero. Eu queria que você falasse das vantagens e desvantagens disso na tua visão, e aproveitando que você falou um pouquinho de comissão, como é que vai ser a montagem da tua comissão? Você já conversou isso com a diretoria? Você vai trazer alguns profissionais, vai usar os profissionais que já estão no clube? Enfim, mais uma vez, seja bem-vindo, Sebastião Neto, do Portal A Rede Jornal da Manhã. Obrigado pela pergunta, boa tarde, prazer. Eu queria pegar ela da metade para o fim, porque eu acredito que em tudo na vida a gente pode ver sempre o copo meio cheio e meio vazio, né? Então, eu olho para trás com muito respeito, né? Então, em relação ao que aconteceu nesse ano, só que o que eu acredito que nesse momento a gente chorar adianta pouco, né? Lamentar agora já foi. O que eu acredito que a gente precisa pegar como aprendizado, né? Então eu não gosto, o Júnior me apresentou o clube hoje, eu não vi terra arrasada. Eu vi um clube organizado. Eu vi um clube que tem potencial para crescer, que não é um clube de Série C, né? Eu vi um clube com pessoas que são qualificadas para trabalhar, né? Então, é isso que eu tenho visto, né? Então, talvez... não é uma troca de treinador, é um início de trabalho. É um início de trabalho. Então, estou começando um trabalho, eu vou escrever, está uma página em branco aqui, eu vou escrever a minha história no Operário, junto com vocês, junto com eles, junto com os jogadores. Como eu falei, são muitas mãos que fazem, junto com a torcida, né? Eu espero que a gente tenha uma sinergia muito boa, assim, sabe? Que a gente consiga criar aqui dentro um ambiente muito positivo, porque isso influencia, o jogador sente isso, né? Eles que são
os protagonistas, eles sentem quando a coisa tá legal. Lógico que existe pressão pro resultado o tempo todo. Todos nós precisamos dar resultado em alguma área da nossa vida. Isso é normal. Então, a gente que trabalha com futebol, a gente está acostumado a viver viver pressionado. Isso faz parte. Mas que o ambiente seja um ambiente positivo, né? Que a gente possa colaborar para isso. Né? E tudo isso que nós estamos falando em relação à comissão, em relação ao jogador, tudo isso é que nós estamos pensando com muito carinho. Então nós não vamos ser levianos, nós vamos trazer 40 jogadores para ver o que vai dar certo. É isso que eu falei na outra pergunta. Nós estamos tentando, como que a gente pode antecipar, já que é um momento que, por exemplo, o clube já não vai contar com uma cota de Série B. Então precisa ter uma nova engenharia orçamentária. Então tudo isso é uma realidade que a gente precisa tudo estudar, porque aqui há uma responsabilidade em relação ao que é combinado, né? Então é sim uma oportunidade da gente pegar, talvez olhar para o retrovisor e ver aquilo que não funcionou, para a gente não repetir, ou para ver aquilo que funcionou, para ver a gente pode fazer ainda melhor, né? Então é sim uma oportunidade em diversas áreas. A tua pergunta é ótima, é uma oportunidade em diversas áreas, só que para todos nós. Não só para os treinadores que estiveram aqui ou para os jogadores, mas para todos conseguirem olhar e falar assim, pô, esse ano eu pisei na bola aqui, posso fazer melhor aqui, assim eu consigo contribuir, assim eu só fiz mal, assim com esse comentário a torcida trouxe um peso. Então eu acredito que é uma oportunidade em todos os sentidos, em análise de profissional, em implementação do modelo de jogo, em utilização da categoria de base. Então, como eu falei, eu quero estar muito perto do Forner, vou estar analisando os jogadores da Taça São Paulo, nós não vamos trazer muitos jogadores justamente porque a gente quer formar jogador também, certo, presidente? Esse é um dos objetivos do Operário, passar a ser um clube que também tenha uma transição base profissional, e isso eu sei fazer muito bem. Então, são várias oportunidades, entendeu? Se continua na Série B, ia ter esse tipo de pensamento, ia manter o pensamento, como que ia ser? Então, como aconteceu? Não é terra arrasada, é uma terra, na verdade, um solo que está fértil e rico para a gente plantar coisa boa agora. Com relação à comissão? A comissão está me estudando. Vou trazer auxiliares e vão ter profissionais da casa também, né? Então, eu não tenho restrição nenhuma a ninguém, pelo contrário. A gente só vai procurar entender o processo de cada um, a qualificação de cada um, porque no final das contas, depois quem vem aqui dar entrevista sou eu, não sou? Então eu tenho que vir aqui e falar assim, esse cara que está trabalhando comigo, ele realmente vai estar dentro daquilo que a gente imagina, dentro daquilo que o clube almeja. Então tudo isso a gente vai conhecer, vai pensar junto, vai estruturar. Então até a nossa apresentação para a temporada de 2023, a gente vai ter tudo sanado. Então algumas respostas infelizmente vão ficar algumas perguntas vão ficar um pouco sem respostas, mas é normal porque é uma fase ainda de planejamento, aí eu peço desculpas. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, aos dirigentes do Operário. Meu nome é Júlio César, eu sou âncora e comentarista da CBN. Você ponderou algumas coisas, muito pertinentes às perguntas dos colegas, mas algumas situações que no futebol elas são como se fosse uma cartilha. Quando você consegue alguns resultados meio que por acaso, é diferente de quando você tem performance. No Campeonato Paranaense de Futebol, o Operário teve alguns resultados. Em tempo algum, o Operário teve performance condizente com o que vinha pela frente, que era a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu quero objetivamente perguntar para você, professor, a questão do critério das contratações, que na nossa concepção dos profissionais da CBN foram os equívocos dessa temporada. Manter alguns atletas e contratar outros com uma questão criteriosa, no mínimo, um enorme ponto de interrogação. Qual é o seu critério para a contratação, levando-se em conta o que você disse? Diminui o orçamento. A Série C, nós já trabalhamos praticamente todos aqui em Série C, sabemos da dificuldade. 2018 o Operário fez uma grande campanha extraordinária na Série C, mas sabemos como é difícil, reitero. E essa questão estrutural que tem o Operário Ferroviário, e eu concordo plenamente com vocês, sempre mencionei isso na emissora em que eu trabalho. Você pegar o Operário Ferroviário, eu tive a honra de trabalhar aqui na base em 2005 e 2006, e ver o Operário Ferroviário de hoje é algo assim quase que inacreditável. E isso, sem fazer média, foi esforço por demais da diretoria do Operário. Mas o critério das contratações nessa temporada foi algo assim por demais lamentável. Quais são os critérios do professor recém-chegado ao Operário Ferroviário para as contratações de jogadores para 2023? Júlio, legal. Eu não vou comentar a performance de antes, por não estar aqui, não me sinto à vontade para falar.
Você falou resultado e performance. Eu acho que o nosso caminho para analisar é esse, né? Independente do que houve no passado, mas eu vou por essa linha, né? Então, na mesma coisa na derrota. Perdeu, mas com um bom desempenho, né? Eu não vou vir aqui ficar dando desculpa para vocês, mas eu e minha comissão a gente vai analisar desempenho, né? O quão próximo nós estamos de vencer. Então, às vezes é um lance no último minuto, às vezes o time chegou numa bola parada e fez o gol e a gente teve 20 finalizações de dentro da área, então a gente tem que analisar desempenho. Então, esse é um legal ouvir isso de você, porque esse é um bom caminho. E os critérios? Os critérios dos jogadores que se caracterizam para um modelo de jogo dentro das funções que vão ser executadas. E o perfil de jogador que, como eu falei, eu não lembro qual colega que fez a pergunta, mas eu falei em relação a ter fome. Aos jogadores que realmente vão estar dispostos a fazer sacrifícios, por exemplo, num contexto salarial, para que ele possa vestir a camisa do Operário pensando num projeto a médio e longo prazo, né? Então, as características, aí eu teria que, se eu for falar de todas as características, eu vou levar um tempão para responder aqui, né? Mas dentro do modelo de jogo que eu falei, em relação a jogadores que procuram, por exemplo, zagueiros a gente priorizar, não exclusivamente, mas jogadores que tenham pernas rápidas, volantes e meio-campistas que tenham perna rápida para a gente conseguir ter boa rodagem de linha, para que a gente consiga trabalhar mais alto no campo. Jogadores de meio campo que também não sejam só a figura daquele 10 que tem pouca mobilidade, mas jogadores que tenham boa dinâmica. E a mescla entre jovens e jogadores experientes. Esse acho que é um apanhado geral. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta como você gostaria, mas nós temos nos baseado nisso. O perfil que a gente tem traçado. Júnior, nós precisamos de jogador para essa função aqui. O jogador precisa ser esse. Pintou um nome, não vou citar nomes, pintou um nome da equipe tal, que tem um nome mais pesado. Mas a característica não é. Então talvez a gente traga um nome que vocês conheçam um pouco, mas que vão estar dentro das características. E aí sim, você vai me perguntar, Rafael, por que você trouxe o zagueiro X? E eu vou falar, ele trouxe ele porque ele tem essa e essa e essa característica, porque para esse momento ele vai conseguir executar essa e essa função. Os critérios. Certo? Então, isso vai depender das funções que eles vão executar com base no modelo de jogo. E aí a outra parte é o perfil, né? Então é fundamental o cara que gosta de trabalhar. Então, independente de idade. Isso não tem idade. Não tem restrição nenhuma, jogador super experiente. Às vezes é jogador que se machuca pouco, jogador que profissionalmente tem uma mentalidade ótima, e da mesma forma os jogadores jovens que vêm com menos vivência e que ao mesmo tempo precisam ter a oportunidade para ver se é o timing dessa transição entre a base e o profissional ou não, né? O Atlético já faz isso com muito sucesso há muito tempo. Por que a gente não pode fazer também? Por que a gente não pode iniciar? Por que a gente já tem que iniciar com uma pressão tremenda para... Não, vamos construir, vamos analisar. Vamos ter um elenco de Série C que seja um elenco que a gente fala assim, cara, é um elenco que dentro das nossas condições, ele pode não ser brilhante, é um elenco de operários, mas é um elenco que vai estar comprometido com aquilo que a gente tem de plano. Tá? Então, eu vou conseguir te responder essa pergunta melhor ainda, eu peço que você lembre disso para a gente conversar mais para frente nisso, que aí eu vou conseguir te explicar melhor as características e o porquê de determinadas escolhas. E mesmo assim, Júlio, a gente pensando em tudo, vão ter algumas que vão dar errado. Né? A gente quer acertar o máximo possível, quer minimizar erro, né? Como eu falei com jogadores que já trabalharam conosco, que já tiveram uma categoria de base, que conceitualmente eles vão entender aquilo que a gente quer de modelo de jogo, mas mesmo assim nós vamos errar, né? Porque o jogador de futebol, ele é antes de tudo um ser humano, né? Então depende de N fatores para que as coisas funcionem bem. Professor, você tem uma experiência de acesso com o Tombense, uma experiência recente, e eu queria saber de você... você fala na questão do Paranaense até ser praticamente um laboratório, mas para que a Série C seja o objetivo principal. Queria que você falasse sobre essa sua experiência de Série C, o que você pode trazer para o Operário para agregar nesse acesso que é o objetivo principal. E ainda, Daniel Amorim, centroavante, gosta do nome? Eu fui vice-campeão e não foi só acesso. E você falou do vice-campeonato. Não gosto da palavra laboratório. A torcida também não gosta, né? Senão fica parecendo que a gente não vai estar levando a competição a sério. E é importante a gente, para nós todos, é muito importante, né? Então, vem
o resultado não foi bom, vocês precisam disso. Então não dá para fazer laboratório, né? Mas o que dá para fazer? Dá para vocês entenderem que precisa de tempo, cara. Nós não vamos jogar brilhantemente, né? Isso que o Júlio falou em relação ao desempenho, resultado do desempenho. Então pode ser que tenha jogo que a gente vença e eu venha aqui falar publicamente que eu não gostei do desempenho, que isso não vai nos dar consistência na Série C. A Série C precisa de consistência, né? Série C nós vamos viajar, vamos jogar lá no campo do Altos, lá que a grama vai estar nessa altura e que em determinados momentos nós vamos precisar fazer algumas alterações estratégicas, né? E depois, no outro dia, a gente vai jogar contra o Ferroviário, o campo do Ferroviário, vamos jogar lá em Fortaleza e venta 40 km por hora. Então, cada lugar tem a sua particularidade e tudo isso afeta o desempenho. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar de repertório, né, para chegar no brasileiro com mais repertório, a gente vai estar melhor preparado. Então, quando eu falo do Paranaense, em determinados momentos vocês vão ver um time com 3 zagueiros, em determinados momentos vocês vão ver um time com uma linha de 4. É isso, mas não um laboratório no sentido de não vale nada, não nesse sentido, no sentido de dar informação em situação de jogo, porque o treino é uma coisa, mas isso precisa ser validado com performance, com o jogo. Precisa ter lá a imprensa assistindo, a torcida reclamando, tudo que o hino, cantar o hino, então tudo isso envolve. Então não é um laboratório, mas são situações que a gente vai precisar colocar em prática e aí é importante ter a paciência e a compreensão de todos. Professor, falando em perfil dos jogadores, né, não que esses sejam, vou citar 2 aqui por conta que foram seus jogadores e atuaram aqui em Ponta Grossa também, o Quirino e o Romário, né? O Romário por pouco tempo, mas o Quirino teve boas temporadas, foi campeão, acho que esteve nos 2 títulos da Série B e da Série C. Esse perfil de jogadores é o que interessa para o professor para trazer para cá com essas características desses jogadores? Júnior está anotando as indicações? Já indicaram 2 centroavantes. O professor Daniel Amorim ficou pendente, não? O Daniel, eu gosto. O Daniel é um baita profissional, cara. Mas não está contratado. Fazedor de gol não está contratado. Nem vai contratar. E nem vai. Fazedor de gol. O Quirino e o Daniel, vamos chamá-los de centroavantes de... como que vocês gostam de falar aí? De que fazem bem a parede, né? O Daniel, um cabeceador, né? Jogadores de área ali. É importante ter no elenco versatilidade, ter variações. Então, não só o atacante que possa ser um atacante de área, mas atacantes que também tenham atacantes que possam jogar entre as linhas, atacantes que tenham mobilidade, né? Então, por exemplo, tem o alemão na categoria de base, que é um jogador que ataca muito espaço, que é um jogador móvel, que a gente precisa olhar com carinho, né? Porque é um jogador que está vindo da categoria de base e precisa de paciência e de tempo, e que eu vou querer olhar de perto, entendeu? O Quirino trabalhei com o Quirino lá no Novo Horizontino, tenho o histórico dele, é um jogador, obviamente, de mercado. A gente está tudo atento e estamos sendo, como o Júlio perguntou, criterioso em relação a aquilo que é que vai atender o modelo de jogo e quanto mais variações a gente puder ter, eu acredito que a gente vai estar mais preparado para os diversos cenários que a gente vai enfrentar. Guanais, você comentou que está aqui muito por causa dos 2 que estão aí ao seu lado. No momento que você recebeu a ligação para vir comandar o Operário, teve algum fator assim que pesou muito para você fechar esse acordo? Teve, além, como você já citou, eles e a possibilidade maior de construir algo a médio e longo prazo. Então, por exemplo, a gente tem a temporada de 2023 para ter como norte. Mas eu acredito que o tempo, que essa temporada... Isso é uma coisa que a gente olha para frente, mas os resultados eles vêm com mais consistência, com mais tempo. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer uma belíssima temporada, se Deus quiser, com vitórias, com derrotas, com muito aprendizado, mas com objetivos cumpridos. E aí a gente vai sentar no final do ano porque a gente vai querer continuar essa parceria, porque foi uma parceria muito boa para os 2 lados, né? Então, eu como treinador, eu vou abrir meu coração para vocês aqui, eu anseio isso, né? Eu anseio ter um lugar
Eu fiquei no Atlético 3 anos quase. Muitos desses jogadores que estão hoje na categoria principal do Atlético trabalharam comigo, passaram na transição comigo. O Poveda, que hoje é artilheiro da Série B, ele passou comigo, entendeu? Então é muito legal ver as sementes que a gente plantou e o processo, depois o fruto que ele vai dar, né? Então esse foi um fator. Eu não estou falando que isso vai acontecer, nós temos um contrato, a gente vai trabalhar muito, se Deus quiser a parceria vai funcionar bem, a gente vai conseguir cumprir o contrato e lá na frente, quem sabe a gente pode almejar isso. Então esse foi um fator que, mesmo que seja não é nenhuma suposição, mas que seja algo talvez até leviano de você pensar, mas se tem um clube que eu acredito que isso possa acontecer de verdade, é aqui, né? Então mesmo tendo outras situações, talvez até de outras divisões, mas eu pensei no clube Operário. O que é o Clube Operário, né? O que ele pode me proporcionar, o que eu vou poder também contribuir. Então esses foram fatores fundamentais para a escolha. Dona, qual que é o número ideal de atletas que você gosta de trabalhar? Esse ano, acho que tinha 32, chegou a ter acho que 35 no elenco. Qual que é o número ideal de atletas que você gosta de trabalhar e acho que é necessário para essa temporada com 3 competições, por favor? Nós vamos pensar algo em torno aí 24, 26 jogadores e mais alguns jogadores da categoria de base. Esse número não é um número fechado, né? A gente vem discutindo, nós estamos em aberto, tudo vai depender daquilo que são... Mas é importante ter, eu falei em alguma pergunta aí, sinergia e coesão. Não pode ter muita gente, porque senão o jogador ele precisa estar dentro do campo, né? Então, ok, tem os jogadores da categoria de base que o treinamento vai ser fundamental para eles talvez joguem pouco, mas aí eles vão entender que eles estão passando por um processo de transição da base para o profissional. Agora os outros eles precisam pisar, precisa jogar. Em algum momento, não vou ter compromisso com ninguém de você vem porque você vai ser titular. Isso não. O cara vai ter que trabalhar para ele conquistar o espaço dele, mas ele tem que estar inserido, né? Então, para você ter coesão, para você ter sinergia, o cara ele precisa ele precisa ser utilizado, né? Então, se você trabalha com muita gente, isso pode fugir, né? Então, eu não tenho muito medo. Por isso que é importante ter uma comissão competente para a gente conseguir ter bom controle de carga, para a gente conseguir que os jogadores estejam aptos, saudáveis, e aí a gente vai ter uma categoria de base que vai nos sustentar, que tem um ótimo trabalho com o Sandro. Então aí a gente vai sim, para o clube ser um clube formador, nós vamos ter jogador da categoria de base subindo, né? Senão não sustenta mesmo, senão vai montar time todo ano. Então eu quero amanhã ou depois, se a gente não renovar, mas eu consegui contribuir para que o processo tenha enriquecido, né? Então vamos pensar aí nos 24, 25 jogadores e os jogadores a gente sempre observando os jogadores da categoria de base. Obrigado. Guanais, você comentou até muito bem durante a tua fala da importância de um ambiente positivo, né, entre o clube, os jogadores, a torcida, né, a imprensa, para que a coisa realmente funcione. Eu gostaria que você falasse, não sei se está dentro do protocolo, o Álvaro falasse disso da parte da diretoria também, mas da tua parte de comissão técnica, trabalho e atletas, que movimentos você acha que são importantes que o trabalho da comissão, que o trabalho dos atletas façam para que a torcida venha de fato? A gente viu esse ano, quando o Operário estava numa situação ruim no campeonato, a gente teve, né, a queda do valor do ingresso, o torcedor atendendo esse chamado com bons públicos nos jogos seguintes. Mas eu queria que você falasse da parte do elenco, o que você acha importante para trazer a torcida para esse ambiente positivo, e eu queria que o Álvaro respondesse, se possível, da parte da diretoria, que movimentos podem ser feitos para o ano que vem para manter esse ambiente positivo, para que o torcedor volte ao Germano Krieger, não só quando tem promoção de ingresso, mas também durante toda a temporada. Enfim, que você comentou bastante sobre isso e realmente é muito importante. É muito importante. Até obrigado pela oportunidade. Primeiro, no nosso dia a dia aqui, a gente ter transparência. É muito importante. Eu conheço o Júnior há pouco tempo, eu olho para ele eu vejo um homem honesto, né? O Álvaro a mesma coisa. Então é importante a gente olhar olhar no olho do outro aqui dentro e ter sinceridade. Então o futebol tem muito, não só futebol, todas as áreas da vida, né? Nós somos seres humanos e a gente é passível de agir. Temos deficiências de caráter, né? Mas aqui dentro isso é uma coisa que a gente pode pedir, né? Ter transparência, para que a gente possa gerar credibilidade. Então, a credibilidade ela ajuda,
né? A gente, o jogador estar dentro do campo e entender que muitas vezes ele não está sendo escalado, mas eu estou sendo coerente com a minha escolha. Então o jogador olhar para mim, então vai ser uma coisa que eu vou querer, só que eu vou precisar dar. Também isso eu fico muito confortável para pedir, porque eu sei que isso eu consigo prometer e me comprometer a ser justo e ser coerente com as minhas escolhas, mesmo que elas possam ser erradas. Então, dentro do nosso ambiente, aqui é importante a gente ter transparência, né? Que a gente consiga gerar um ambiente coeso e que tenha credibilidade. E em relação ao torcedor, se possível, esse é um pedido meu, se possível, começar do zero. Porque eu não sei o quanto vale a pena a gente ficar trazendo a mágoa que eles estão nesse momento de 2022, entendeu? Vamos começar uma vida nova, vamos reformular por inteiro, né? Vamos olhar para frente, vamos olhar pouco para trás. Eu acredito que a gente não consegue mudar nada do que foi feito em 2022, mas eu acredito que se a gente olhar para frente, se a gente estiver bem pautado como tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue construir 2023. Eu não posso prometer o acesso, cara. Eu vou querer muito, eu dependo disso, né? A minha família depende disso. Eu não quero só o acesso, não, eu quero ser campeão. Quero ser campeão paranaense, eu quero ser campeão da Copa do Brasil. Você é louco? Sonhar e querer, a gente pode querer. Eu quero ser campeão brasileiro da Série C, ou ser vice-campeão, ou ter o acesso de novo. Eu quero. A cada novo jogo eu vou querer uma coisa a mais e eu vou impulsionar os jogadores a acreditarem nisso. Agora, para trás a gente não consegue mexer mais nada, né? Então, eu não consigo mais mexer no jogo da Tombense lá, se devia ter mexido isso para ser campeão na frente do Ituano, ou o que poderia ter feito nos... Não, a gente só consegue mudar para frente. Então, meu pedido para o torcedor é esse. Acho que trazer o torcedor ao estádio só se traz com resultado, né? Então, temos que torcer para que isso venha, né? Que os jogadores e o técnico que a gente traz venha fazer os resultados e trazer os resultados. Vamos estudar, sim, um valor de quem não é sócio torcedor, um valor que ele possa pagar, que não prejudique o sócio torcedor, que seja mais ou menos igual ao que nós fizemos ultimamente. Mas isso é um estudo que a gente vai sentar. Nós não temos nem diretoria ainda do Operário, todo mundo vai pôr seu cargo à disposição na segunda-feira. E aí o Emílio que vai montar a nova diretoria. A única diretoria que nós temos que vai ficar é o Emílio Júnior. O resto não tem ninguém com cargo definido, né? Então vai ser uma escolha do Emílio, vai ver quem que atuou, quem que não atua, Então eu e o Júnior vamos ficar mais na parte de futebol junto com o Ricardo. E o Emílio vai tocar a área administrativa e financeira. Então, outra coisa que não tem aqui no Operário é o assunto que já ouvi falar por aí, que o Álvaro vai criar uma SAF dentro do Operário, vai fazer a SAF dele e vai comprar o Operário. Esquece. Isso aí não existe. Eu não quero fazer SAF nenhuma, vai ser meu último ano de Operário, 2023, né? E vou tocar minha vida. Então, o que nós precisamos fazer é uma SAF do Operário para que isso esteja garantia de anos para frente. Então, fazer uma SAF que possa projetar o Operário durante daqui 10 anos, né, com trabalho, com colocação de dinheiro, para que o Operário possa ser forte, um dia estar na Série A de Brasileiro, possa estar numa Libertadores. Então, isso é um trabalho a longo prazo. E isso que nós estamos atrás de uma SAF que faça isso, né? Porque se quisesse dinheiro, o Operário o Álvaro quisesse ganhar dinheiro, eu já tinha ganho quando tinha uma proposta de... O cara queria dar 5 milhões para nós, né? Ficar no Operário, fazer a SAF e nós ficar no Operário e dar 5 milhões para nós. Não queremos dinheiro para nós, eu não quero dinheiro para mim. O dinheiro que eu perdi, que eu pus já está perdido, já está aí, acabou o assunto. Eu quero que esse Operário se estruture e que ele possa viver com as suas próprias pernas. Que não possa depender do Álvaro, que chegar no final de 2023 esteja alguém que possa assumir o Operário e tocar o Operário. Senão aí vai ficar um caos. Então é isso que a gente quer. Então estamos trabalhando para isso, já tem mandando documento, tem uma SAF que os caras estão fazendo levantamento e tal. Agora pediram um levantamento meu, do Emílio, do Júnior. Então a gente está passando os dados e vamos ver se a gente consegue realmente nesse ano de 2023 definir isso e deixar o Operário realmente forte. É isso que a gente quer. E não adianta. O torcedor é aquele torcedor que vem no Operário, aquele que gosta, que tem a paixão. Para vir mais torcedor é resultado. A hora que o Operário estiver fazendo resultado, como teve no passado, e trazendo alegrias, aí a torcida vem. Última questão, professor. Aproveitando aqui a fala do Álvaro Góes, gestor do Operário Ferroviário. Qual é a definição que você tem desse operário que você foi apresentado a ele pelo diretor Júnior, levando-se em conta que você trabalhou em 2 gigantes do futebol brasileiro? Mas eu quero dizer de novo, na condição de cidadão de Ponta Grossa, de sócio torcedor do Operário, de profissional de imprensa. É um operário ferroviário que apresenta uma estrutura muito interessante para quem trabalha.
Qual é a definição que você tem desse Operário, professor, por favor? É justamente essa, é um clube que ele pode sonhar com o que o presidente acabou de falar. Que ele pode sempre dar passos, e o crescimento é um crescimento que ele tem que ser almejado de forma contínua, mas que ele pode sim pensar. Hoje o Operário é um dos clubes, é difícil até falar em relação a todos, mas com certeza é o que tem uma imagem muito positiva no futebol brasileiro, né? Então, houve o descenso, mas não é um clube de Série C, né? É um clube de Série B para estar brigando para subir para uma Série A. É um clube que consegue hoje, pensando na estrutura que tem, nos compromissos que cumpre, que ele consegue sim pensar para frente, né? Houve um insucesso e a vida segue, né? A gente precisa buscar os sucessos, buscar os resultados, mas hoje a avaliação que eu tenho é extremamente positiva de um clube organizado, com profissionais capacitados, com gestores responsáveis e que são íntegros, né? Que buscam o melhor para o clube, uma cidade maravilhosa, né? e que tem que sonhar grande, né? O meu diagnóstico é esse, né? Assim, rápido, né? Eu cheguei hoje e a gente já veio para cá já de imediato. Então, o que eu tenho de fora e a impressão que as informações que eu tenho de fora e a impressão que eu tive hoje presencialmente, elas se confirmam, né? Então, mais uma vez, que a gente possa ter um ano muito abençoado de 2023, para que a gente possa ter uma temporada que a gente possa crescer muito nas nossas discussões, né? Que a gente possa ser muito honesto, que a gente possa conseguir olhar muito um no olho do outro e fazer com que o Operário realmente volte para esse lugar de Série B, que volte a poder almejar com acesso, a poder planejar a tua vida para o futuro, pensando em conquistas grandes. Hoje a gente entende que a questão financeira ela vai pegar um pouco, né? Bastante, não é um pouco. Exatamente. Qual a engenharia financeira hoje que o Grupo Gestor trabalha no sentido de buscar os recursos que o Operário precisa para se montar um time à altura para buscar os objetivos do ano? Primeiro, Diomar, nós temos um déficit esse ano de quase 2,5 milhões. Temos que cobrir esse buraco, né, João? Não temos de onde tirar e temos que pensar como é que nós vamos fazer. E foi estipulado um valor ao Rafael para nós trabalhar. Ele e o Júnior têm um valor do qual eles podem trabalhar referente à folha do Operário. Esse é o objetivo. Eles trabalhar em cima desse valor e nós estamos trabalhando em cima dos valores que já tínhamos ano passado. Então vamos tentar manter patrocínios, né, que a gente já teve esse ano, para o ano que vem. Claro, tem alguns que já declinaram, alguns que estão querendo diminuir, mas a gente vai em busca de outros. Mas vamos trabalhar com o nosso orçamento em cima daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós já temos mais ou menos acertado. Então esse é o valor que eles têm para trabalhar e os dois estão trabalhando em cima disso. O Rafael sabe qual é o valor que ele pode trabalhar e o Júnior sabe até onde ele pode chegar. Então, claro... Em relação ao sócio-torcedor, há alguma coisa em vista? Diomar, sócio-torcedor só vai participar quando o time estiver ganhando. Você só vai aumentar o volume de sócio-torcedor quando o time estiver ganhando. Isso não adianta. Faz 7 anos que eu estou aqui no Operário e 7 anos foram assim. Quando o Operário está bem, sócio-torcedor vai a 10 mil. Quando o Operário está mal e não anda, sócio-torcedor vai caindo, vai desistindo. Uns vão xingando, vão ficando bravos. É aquele 3 mil, 4 mil, esse é o que mantém, que vem no Operário. E para que isso aumente, só vai depender que o nosso técnico faça vitórias atrás de vitórias. Aí sim, vamos levantar o sócio-torcedor. Fora isso, nós temos que trabalhar com o pé no chão com aquilo que a gente tem.